Quão inteligente emocional você é? Vamos fazer um teste? Suponha que você passe hoje por uma situação muito difícil e impactante. Naquele momento, você é capaz de identificar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos? Você consegue analisar prós e contras da situação? Se não, este vídeo é para você. O tema do nosso vídeo de hoje é como desenvolver a sua inteligência emocional. Eu sou a psicóloga Ellen Vargas, especialista em saúde mental e terapeuta cognitivo-comportamental. Vamos rodar a vinheta! Se você é novo por aqui, por favor, se inscreve aí no nosso canal. Curte este vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Ao curtir, o robozinho do YouTube entenderá que este vídeo é relevante e estará espalhando aí para mais pessoas que, assim como você, querem um conteúdo de qualidade para aprimorar os seus conhecimentos relacionados à saúde mental. Inteligência emocional é um conceito da psicologia que caracteriza aquela pessoa que consegue identificar com mais facilidade seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Por exemplo, para que uma pessoa seja bem-sucedida acadêmica e profissionalmente, faz-se necessária uma boa dose de disciplina, dedicação, noites de estudo, aprimoramento intelectual para que a pessoa obtenha conquistas. E isso é fato, todo mundo sabe. O que as pessoas talvez não saibam é que o desenvolvimento da inteligência emocional pode facilitar e muito esses processos intelectuais, fazendo com que a pessoa obtenha ganhos importantíssimos ao longo da vida. Como no exemplo dado no início, saber lidar com situações impactantes é imprescindível para que o indivíduo saiba gerenciar melhor os seus relacionamentos interpessoais, lide com as suas emoções e trabalhe as possíveis consequências daquela situação que sobreveio a ele. E essa é uma habilidade de inteligência emocional que pode ser desenvolvida ao longo de nossa existência. Basta termos, então, acesso às informações necessárias para que essa inteligência seja, então, aprimorada. O termo inteligência emocional foi difundido pela primeira vez pelo psicólogo Daniel Goleman, quando escreveu seu livro Inteligência Emocional. Nesse livro, o psicólogo retrata como as pessoas podem lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, a partir do desenvolvimento de algumas habilidades que podem favorecer o comportamento saudável de uma pessoa realmente digna de ser chamada ali de inteligente emocional. Esse termo, segundo ele, é diferente do QI, que é o quociente de inteligência, que retrata apenas o nível intelectual da pessoa. Mas a inteligência emocional, ela retrata basicamente as formas como esse indivíduo lida com os próprios sentimentos e emoções de forma resiliente, gerando assim um melhor desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. E o interessante é que essas habilidades, quando bem trabalhadas, permitem que esse indivíduo lide melhor com as pessoas ao seu redor, tendo bons relacionamentos, um trabalho mais efetivo, a memória mais aguçada, sabe gerir sentimentos e emoções de forma que não impacta tanto, causando aí depressão, ansiedade e tantos outros transtornos que têm sido tão constantes na sociedade moderna. Sendo assim, a inteligência emocional, ela influencia na saúde mental, na saúde física do indivíduo, prevenindo esses tipos de transtornos e também algumas doenças psicossomáticas. A ciência já comprovou que algumas doenças, como câncer, hipertensão e diabetes, têm forte relação com sentimentos não trabalhados pela pessoa. Quer um exemplo disso? A herpes labial. Geralmente a pessoa apresenta o surgimento da herpes labial após vivenciar momentos estressantes. Quem já teve herpes labial aí poderá até dizer aqui nos comentários se isso já aconteceu. Ou seja, quanto mais dominamos os nossos sentimentos e emoções, menos propensos seremos a desenvolvermos doenças como a herpes labial e tantas outras doenças que surgem impactando o emocional das pessoas. Indivíduos que conseguem desenvolver a inteligência emocional são cada vez mais valorizados em âmbito de trabalho, uma vez que essas pessoas são mais propensas a reconhecer as próprias limitações. Elas reconhecem as próprias falhas, as falhas dos outros e vivem inteiramente voltadas à vigilância, à busca pela excelência. Eu vou apresentar para vocês agora algumas dicas de como você elevar aí esse QI emocional. A primeira dica é: analise e observe seu próprio comportamento. É necessário avaliar como você se posiciona diante de uma situação, seja ela positiva ou negativa, justamente
no momento em que ela ocorre. Observe naquele momento quais são as reações da sua mente e as reações do corpo, além das sensações e pensamentos que surgem exatamente naquele momento. Em um segundo momento, a análise deve voltar inteiramente para os pensamentos, porque os pensamentos muitas vezes motivam o nosso comportamento. E quando você observa o seu pensamento, você passa então a ter uma pausa diante das atitudes que virão. A pessoa inteligente emocionalmente, ela para observar o que está pensando. Sendo assim, esse pensamento poderá ser reorganizado, evitando aí consequências danosas. O primeiro aspecto aí da inteligência emocional é ter essa capacidade de avaliar sensações, pensamentos e atitudes. É você ver todas essas situações aí como gatilho para o despertar aí de um comportamento nocivo ou positivo. Então, se você tiver essa ferramenta em mãos, você poderá frear aí um possível comportamento negativo. A segunda dica é: domine as suas emoções. Existem pessoas com comportamento enérgico, pessoas mais tranquilas, pessoas mornas, nem lá nem cá. Só que ninguém, eu digo ninguém, está livre de cometer atos precipitados justamente no calor da coisa. Agir sem pensar é natural do ser humano, pois desde os primórdios isso serve como uma forma de defesa, e essa forma de reação está gravada em nosso subconsciente. Porém, o cérebro humano precisa se readaptar à nova realidade evolutiva e entender que os atos impulsivos podem gerar danos emocionais muito grandes. O ideal é dominar as emoções para que os impulsos possam ser dominados. Então, o que eu poderia estar fazendo para gerar aí uma calma, uma tranquilidade antes de cometer o ato impulsivo? Eu diria que a meditação, aliada a uma prática regular de atividades físicas, irão ajudá-lo e muito. Respire, medite, faça pilates, enfim, várias atividades poderão aí acentuar a produção de hormônios favoráveis no seu cérebro, gerando aí um equilíbrio, uma calma, uma serenidade. A terceira dica é: aprenda a trabalhar as emoções negativas. Esse domínio requer um autocontrole, requer uma percepção. Claro que um profissional de psicologia poderá te ajudar e muito a identificar esses padrões de pensamentos que estão aí fora da curva necessária para a manutenção desse controle. Se a inteligência emocional é uma ferramenta para o desenvolvimento do equilíbrio, torna-se necessário então partir para esses pensamentos que geram emoções negativas. É preciso, no entanto, ter conhecimento de quando você sente raiva, por exemplo, de quando você sente medo, de quando você sente insegurança, para que esses sentimentos aí possam ser analisados e organizados de uma forma mais equilibrada. A quarta dica é: aumente a sua autoconfiança. Definir metas e objetivos nem sempre é uma tarefa fácil, só que é necessário nesse momento que você reconheça seus pontos fortes e seus pontos fracos, para que você possa trabalhá-los e aprimorá-los. E esse desafio só pode ser desenvolvido através da autoconfiança. E saiba você que o cérebro humano ele é dotado de uma alta performance, alta potencialidade. A questão é que a maioria de nós não temos consciência disso e desacreditamos em nós mesmos, nos julgamos e não nos permitimos ir um pouquinho além. Sendo assim, acreditar no seu potencial nesse momento irá favorecer o aumento de suas habilidades, irá proporcionar um melhor enfrentamento das dificuldades e das situações que geram a crise. Ressalte aí as suas qualidades, os seus talentos, o que você faz de melhor. Isso será um combustível infalível para seu autoconhecimento, o desenvolvimento aí da autoconfiança, que é uma estratégia e tanto aí de inteligência emocional. A quinta dica é: aprenda a lidar com a pressão. O estilo de vida atual exige muito das pessoas. Existem cobranças externas, pode ser seu chefe, pode ser o trabalho, pode ser as mudanças do ambiente ao seu redor. E as questões internas também. Nós nos autocobramos muito, isso é fato. As pessoas querem cada vez mais aí se superar ao ponto que ultrapassa suas limitações. Isso pode trazer consequências bastante negativas. Porém, precisamos saber priorizar o que é mais importante para nós, para que não nos enterremos aí nas autocobranças, na pressão, gerando então a ansiedade que tanto impacta as pessoas nos dias atuais. Algumas estratégias elas podem ser desenvolvidas para diminuir essa pressão, tanto externa quanto interna. E um exemplo é você fazer uma lista de tarefas com seus afazeres, para que essas metas possam ser traçadas, para que você possa observar o que
é mais urgente ali para ser realizado, promovendo qualidade nas suas relações e diminuindo sentimentos negativos que podem ser um impasse aí nessas realizações. A sexta dica é: não tenha medo de se expressar. Eu diria que a exposição dos sentimentos é a melhor forma de fazer com que o outro entenda o que você está sentindo. Muitas pessoas têm dificuldade de expressar suas próprias opiniões e isso pode afetar até mesmo a comunicação. Só que a melhor forma de evitar um conflito na comunicação é se expressando, e é uma habilidade de inteligência emocional. A pessoa que consegue se expressar, a pessoa que consegue consertar um erro de comunicação aí, ela está bem estabelecida e com certeza tem um QI emocional bastante elevado. A sétima dica é: desenvolva a empatia. Os maiores líderes mundiais com certeza desenvolvem a empatia. Para que ele possa ter uma equipe bem organizada, bem gerida, é necessário ser empático com as pessoas lideradas. Alguns exemplos são Gandhi, Jesus Cristo, Buda e tantos outros que tiveram discípulos e de forma empática puderam compartilhar ali o que eles de fato estavam sentindo. Quando desenvolvemos a empatia, nós passamos a constatar o que o outro de fato está sentindo. Identificamos neles as falhas, as necessidades, as incoerências. E nesse momento passa a surgir o respeito mútuo. E para Goleman, quanto mais nos conhecemos, mais desenvolvemos características de empatia, mais passamos a entender ao outro. E essa consciência só nasce quando realmente aceitamos nossos próprios sentimentos. A oitava dica é: coloque em prática a resiliência. Situações difíceis podem surgir na vida de qualquer pessoa. O que diferencia as pessoas é a forma como elas reagem a situações como essas. A resiliência está em receber os impactos da rotina e ter a capacidade de absorvê-los, mantendo-se focado, mantendo-se ligado às metas. Ser resiliente envolve então administrar os sentimentos mesmo quando as situações estão fora do seu controle. Reconheça então as emoções e os efeitos que elas trazem para o seu corpo. Sendo assim, você poderá canalizar o seu potencial e aumentar o seu desenvolvimento. A nona dica é: formule uma resposta antes mesmo de reagir. Outra teoria criada por Goleman é que nós somos guiados por dois cérebros, o cérebro emocional e o cérebro pensante. O cérebro emocional é o primeiro a ser afetado pelos acontecimentos. Sendo assim, a pessoa inconscientemente agirá de forma impulsiva. Já o cérebro pensante, ele é responsável pelo ato de responder a uma situação. Em vez de apenas agir por instinto, a pessoa irá avaliar a situação e decidir qual será a melhor forma de se comportar naquele momento. Não deixe então seu corpo agir no modo automático. Faça uso do cérebro pensante. Pense antes de agir. A 10ª e última dica é: conheça seus limites. Seus limites só serão descobertos à medida que você avançar no seu autoconhecimento. Por isso que é importante você se conhecer cada dia que passa. Além de ter plena certeza de quais são seus defeitos, suas qualidades, você precisa sim saber dos seus limites. Só que, infelizmente, algumas pessoas acham que reconhecer limites é sinônimo de fraqueza. Só que a fraqueza não é um motivo para se sentir envergonhado. Todos nós temos pontos fracos e isso é mais que normal. Somos seres dotados de sentimentos, de emoções e muitas vezes erramos, isso é fato. Mas nós precisamos reconhecer que estamos em um constante aprendizado. Só que antes de você reconhecer seus limites, você precisa reconhecer também que não é perfeito. Lembre-se que o mais importante de tudo isso é respeitar a si mesmo. E o lado bom de respeitar seus próprios limites é que você está cuidando de forma efetiva da sua saúde emocional. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Agradeço por ter chegado aqui até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.